Que a santa paz de Deus, o amor do nosso Mestre Jesus esteja aí na sua vida, na sua casa, no seu mundo. Amados e queridos irmãos, amadas e queridas irmãs em Cristo Jesus. Primeiramente, damos graças a Ele, ao Deus Pai Criador de todas as coisas, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Nós estamos gravando neste momento mais uma semente de luz, dando prosseguimento ao nosso estudo da nova série Maturidade Cristã. Hoje nós vamos analisar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino do céu. Mas por que é que você é aflito? Esta é a pergunta. Vamos analisar a palavra do nosso irmão apóstolo Paulo. Em uma das suas epístolas, ele escreve: em tudo dai graça a Deus, porque tudo é para o bem, para o seguimento da sua palavra. Primeiramente eu vou contar um fato que aconteceu na minha vida. Era um fim de semana como qualquer outro. Eu ia passar na área de lazer, junto à natureza, ao fogão de lenha, longe da civilização. Quando eu limpava a horta, é que de repente senti que algo me picou. Eu olho nas minhas mãos, tinha sido picado por uma cobra jararaca. Na mesma hora eu pensei do apóstolo Paulo. Quando uma dessas serpentes picou ele, todo mundo achava que ele estava morto. Os detratores não estão vendo como Deus castigou ele, condenou à morte. Eu lembrei da passagem do Evangelho também que disse que aquele que segue o Evangelho de Jesus, se tomar alguma coisa mortífera, não lhe fará mal nenhum. E se alguma serpente ou escorpião lhe picar, também não fará dano nenhum. Mantive a minha calma, mesmo com o coração aflito. Simplesmente fomos até o pronto-socorro, até o posto de saúde, o pronto-socorro da cidade. Uma hora depois, eu já estava internado no hospital do Butantã, em São Paulo. E a médica, quando me entrevistou, examinou a cobra, porque eu levei-a, olhou nas minhas mãos, olhou para mim e disse: você sentiu alguma coisa? Eu disse: não. Não doeu? Não. As suas vistas escureceu, você perdeu visão temporalmente? Não. Você sentiu problema na pressão? Não. Não sentiu nada? Não, não senti nada. Foi como uma picada de marimbondo. Ela então pegou e disse: vamos coletar sangue e fazer exame. Depois que o exame chegou e eu já estava na maca, já colocando o soro antifíbrio em mim, a médica chegou com uma prancheta e disse para mim: meu amigo, eu acho que você é a pessoa que nós esperávamos. Eu disse: por quê?
Porque, há alguns tempos, o Butantan descobriu um antídoto que não precisa ser injetado na veia. É uns comprimidos. Mas até hoje nós não encontramos ninguém com imunidade aos venenos da víbora. Acho que você é um deles. Porque entre 1000 pessoas pode-se achar uma. E o exame deu que você é imune a isso. Passou algum tempo, chegou uma equipe médica, o diretor do Butantan, e contou para mim, dando parabéns porque eu era imune ao veneno de qualquer tipo de serpente. E ele me propôs, disse: meu amigo, nós precisamos de um voluntário igual a você, mas depende de você. Porque nós descobrimos um antídoto que pode salvar milhões de pessoas. Pessoas na Amazônia, lá no interior do norte, onde não tem hospital. Então, se uma víbora picar uma pessoa, ele só toma o comprimido, não precisa do soro. Pode salvar a vida dele. Você pode ser este voluntário? Eu disse: posso. Mas por quê? Você aceita assim, sem eu nem expliquei para você direito? Disse: sou um cristão. Se eu posso salvar alguém, eu vou salvá-lo. Disse: porque tem um porém. Você pode ser imundo, mas pode ter uma reação diferente nesses comprimidos. Você vai ter que assinar um termo de responsabilidade. Se eu assino, eu sempre quis ser um herói. Ele deu risada. Bem, por causa disso, eu poderia tomar o soro e ir embora para casa. Mas por causa disso, eu tive que ficar 4 dias internado no hospital Butantan. No outro dia, uma companheira espírita foi me visitar, levou um evangelho segundo o espiritismo e deu para me ler, porque ela sabia que eu gosto de ler. Eu coloquei na mesinha do criado mudo. E quando a enfermeira veio fazer a coleta do sangue e me trazer os primeiros comprimidos para mim tomar, ela olhou no livro, quando coletava o sangue, reparou que o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que estava sobre a mesa, perguntou para mim: é seu esse livro? É, eu ganhei ele. O senhor é espírita? Eu disse: eu sou. Pelo menos procuro ser. O senhor conhece essa doutrina? Um pouco, filha, um pouco. Será que o senhor poderia me ajudar? Eu preciso de ajuda. Eu poderia fazer umas perguntas para o senhor responder para mim? Disse: pode fazer que eu responda. Ela disse: não agora, mas assim que terminar o expediente eu vou vir com a minha médica, a médica que eu trabalho com ela, porque ela é que me orientou a procurar um espírita para me ajudar. Porque eu já fui internado 2 vezes no hospital psiquiatra. E eu já perdi emprego por causa disso. Agora, a minha família está querendo internar eu novamente por causa disso. Então ela contou que ela estava 8 dias para o seu casamento. O seu noivo sofreu um acidente de moto e desencarnou. O mundo acabou para ela. Nada mais restava na vida. Era tudo que ela tinha, era ele. Aí teve uma solução. Eu vou acabar com minha vida, eu vou suicidar. Então, quando ela entrou dentro do banheiro para praticar o suicídio, ele aparece a ela: não faça isso, porque eu quero encontrar com você, eu estou esperando você. Se você fazer isso, nós não vamos nos encontrar mais. Não faça isso, não.
Ela disse, é você mesmo? Ele disse, toca em mim. Eu toquei nele, eu senti ele. Ele disse, não faça isso. Permaneça. Venha para cá, mas na hora certa, através da morte natural, não suicida. Eu então contei para minha família. Sabe o que a minha família disse? Ah, filha, isso é o Satanás. Porque a minha família é evangélico-protestante. Eu disse, ninguém tem condição de, depois de morto, aparecer para nós. Se aparecer é Satanás. Me internaram. Colocaram-me levaram para um psiquiatra, ele me internou. Eu perdi o emprego. Passou um tempo, arrumei outro emprego. Todas as vezes que eu sinto saudade dele, ele aparece para mim e conversa comigo. E eu converso com ele, toco nele, sinto a temperatura dele, abraço ele como que fosse normal. Novamente eu fui internado. Aí eu disse, já entendi. Todas as vezes que você sente saudade dele, você pensa, ele aparece para você, aí você fica conversando com ele. Certamente, minha irmã, eu já fui evangélico, 23 anos, eu sei o que você não precisa explicar para mim. A decisão está em você. Vou fazer uma pergunta para você. A doutrina deste evangelho aqui nos ensina que a fé raciocinante é aquela que permanece todo o tempo diante da verdade e da razão. Como você se sente quando ele aparece para você? Como quando nós estávamos namorando. É uma energia, é uma alegria incontrolável. Aquela semana que eu vejo ele, tudo está bem para mim. Eu disse, você sabe o que eles pregam sobre Satanás, não é? Será que ele poderia fazer isso? Se fosse ele ia incentivar você a tomar o remédio. Se fosse ele ia incentivar você a suicidar, não ia? É o que eu tento falar para eles, mas ele diz que não. Satanás pode enganar. O senhor acha que é o quê? Eu não acho, minha irmã. Eu tenho certeza que é ele. Porque quem morre, morre o corpo. Morreu o corpo dele. Mas ele está mais vivo do que nunca. Foi o que ele disse para mim. Que ele não morreu, que ele está vivo. Morreu foi o corpo, é justamente. Leia esse livro que eu vou lhe dar de presente para você. Que você vai entender o que eu estou dizendo para você. E como é que eu faço? Quando ele aparecer para você, aonde estiver, junto da sua família, na mesa, junto com ele, que ele aparecer para você, não converse com ele. Mas como? Mentaliza, conversa mentalmente com ele. Você não precisa usar a palavra, usa a telepatia. Você já percebeu que ele não conversa com você? Ele não conversa. Eu sinto que ele está perguntando alguma coisa e eu respondo. Exatamente. Se alguém perguntar se você está vendo ele, fala que não está vendo mais. Só isso. E aquela doutora, então, a médica disse para ela, não disse para você? É justamente isso daí. Então eu dei o livro para ela. Depois de algum dia, percebi de uma senhora que fazia faxina. Ela vinha, fazia faxina, não conversava com ninguém, ninguém conversava com ela, fazia o seu trabalho e saía. Quando foi na segunda dia, eu disse, senhora, eu poderia conversar com a senhora? Ela parou, veio, pois não. Por que tanta tristeza, minha senhora? Por que esses olhos distantes, a senhora está olhando como se estivesse olhando no espaço? Por que tanta mágoa, tanta tristeza? Ela olhou fixo para mim e falou assim, o que o senhor pensaria? O que o senhor sentiria se o senhor tivesse duas únicas filhas? Aí eu cortei ela e elas morreram. Como é que o senhor sabe? É por causa disso que a senhora está assim. Só que tem uma coisa, minha irmã. A senhora está magoada com a sua filha mais velha. É lógico, ela deixou a filha morrer. Ela não deixou, filha. Ela poderia se salvar. Ela morreu, ela foi uma heroína. Ela morreu tentando salvar a sua filha por amor a você. Ela sabia que você ia sofrer muito se a sua filha morresse afogada. Tentaram segurar ela, mas não conteram. Ela se pinchou na água.
não se preocupou com ela, se preocupou em salvar sua filha. E assim ela também morreu. Então foi isso? Foi. Eu tenho certeza absoluta. A senhora devia elogiar ela, agradecer ela, porque ela não pensou nela, ela pensou em você. Então eu vi um sorriso aparecer naquele rosto. Ela me agradeceu e saiu. Até o caminhar dela era diferente. Se você, outro caso, se você entrar na internet, assista o filme de Francisco Cândido Xavier, As Mães do Chico. Você vai encontrar uma história, que é 3 histórias, da mãe que seu filho desencarnou quando caiu da garupa, da bicicleta, da babá. Por mais de 1 ano ela condenou a babá. A babá foi descuidada. Ela matou o filho dela. Mas conhecendo a doutrina dos espíritos, ela então resolveu perdoar a babá. Perdoou. 1 ano depois, ela foi em Uberaba, quando encontrou Chico Xavier. Chico Xavier estava trabalhando, de repente ela entrou, Chico veio ao encontro dela. Não cumprimentou ela, não, apenas perguntou: qual é o seu entendimento entre você e a babá? Ela pegou, deu um sorriso, ela disse: eu firmei meu rosto, porque eu tinha medo de pensar diferente perto do Chico, porque pensava, ele sabia o que a gente estava pensando. Então eu disse: Chico, por causa do conhecimento da doutrina, conheci a doutrina, eu resolvi perdoar. Chico deu um sorriso para mim e disse assim: só isso? Não fez mais nada? Ela disse: perdoei. Ele sorriu e foi embora. Passou 30 anos e eu fiquei, depois que eu fui pensar, mas por que ele respondeu assim? Eu pensei que ele ia falar: muito bem, é assim que se faz mesmo. Não, ele falou: mas só isso? Como que faltasse alguma coisa. E eu fiquei pensando, o que eu devia ter feito mais? 30 anos depois, um outro médium respondeu a pergunta. Quando o seu filho, minha irmã, você foi escolhida por ele, porque ele tinha que ter esta vida com apenas 5 anos. Ele tinha que desencarnar no acidente na cabeça, porque a cabeça dele, numa vida passada, prejudicou ele muito. E para limpar essa mancha no seu perispírito, ele tinha que ter esta vida e com 5 anos desencarnar com um problema na cabeça. Essa babá foi escolhida pelo plano espiritual para evitar esta maior aflição que você poderia ter, minha irmã. Agradeça. Chico quis dizer que você deveria agradecer a babá. Ela foi cobaia. Essa criança ia cair do seu colo, ia cair do colo do seu esposo e ia morrer. Você já imaginou a aflição que você ia ter, filha? Você já é aflito porque você perdeu ele. Imagina ter a aflição que ele caiu do seu colo e desencarnou. Outra história de uma senhora que trabalhava, tinha uma única filha de 19 anos, que cursava a faculdade. Todo dia à noite, a hora, ela pegava o carro, ia na faculdade e trazia aquela filha para casa. Um dia ela estava trabalhando, estava muito ocupada, ligou para o namorado da filha, disse: vai buscar ela, porque eu não posso buscar ela hoje. No caminho ela sofreu um acidente e desencarnou. A mãe então arrastava por toda a vida que a culpa era dela. Sabe como é jovem? São imprudentes, são velozes,
Se eu tivesse ido, eu tinha vindo devagarzinho, com cuidado, ela não teria morrido. Então a médium disse para ela: você tem certeza, minha irmã, que isso era verdade? Se você conhecesse a verdade, você saberia. Porque a sua filha tinha que desencarnar naquele dia e num acidente. Desculpa. Porque para isso ela veio. E o plano espiritual lhe popou, colocando o noivo dela no seu lugar. Porque você imagina a aflição que você tem por ter perdido uma única filha. Imagina-se se você tivesse também na sua consciência que você a matou. Porque você não morria no acidente, ela morria, você não. Porque só ela tinha que desencarnar. Uma das minhas amigas tinha uma filha, 14, 15 anos. De repente começou com uma enfermidade que começa a atrofiar o corpo da pessoa. A pessoa vai se encolhendo como que quisesse entrar dentro do próprio corpo. E a filha dela disse para mim: mãe, eu vim nessa terra, sim, nessa terra para desencarnar dessa maneira. Eu vou desencarnar. Foi para isso que eu vim. E eu escolhi a senhora por minha mãe. E ficou vários tempos. Quando ela ficou em estado terminal, foi para a UTI. E a mãe ficava ali ao lado dela, não saía, era 24 horas ao lado dela. Ela contou que um dia ela começou a olhar para a mãe com aquele olhar de felicidade, como que quisesse dizer alguma coisa para ela. E ela então disse: filha, se você está me olhando assim porque está preocupada que eu vou deixar de você, que eu vou deixar você sozinha, eu não vou deixar, filha. Aconteça o que acontecer, eu vou estar aqui a seu lado. De repente ela caiu no sono. Algumas horas depois foi desperto pela enfermeira, que ela olhou: cadê a filha dela? Não estava mais lá. Cadê a minha filha? É sobre isso que nós queremos falar. Sua filha acaba de entrou em órbita. Ela se desesperou. Ela disse: irmão, eu guardo esse remorso na minha vida. Eu guardo essa agonia. Se eu tivesse acordado, ela não ia morrer. Eu tinha gritado aos médicos, eu tinha gritado: mãe, espere. Se assim, o plano espiritual fez isso. Ela sorriu, ela estava despedindo de você, ela estava te agradecendo. Enquanto ela te agradecia, o amigo espiritual aplicou-lhe o passe magnético e você entrou em sono profundo. Você tinha que dormir porque ele tinha que desligar ela, porque tinha chegado a hora dela. Então você não dormiu por cansaço, nem por covardia. Você dormiu porque eles fizeram você dormir, para que você não visse ela desencarnar. Tem uma coisa, minha irmã, ela não sentiu dor nenhuma, apenas dormiu como uma criança. Bem-aventurado, meu irmão, minha irmã, você que tem uma aflição, mas depende que aflição você tem. É para o cumprimento da palavra de Deus? Se for, és uma bem-aventurado mesmo. Eu sou Francisco Pedro, sou um evangelista, sou um administrador desse grupo. Eu convido a você, minha irmã, a você, meu irmão, a nos conhecer, a ter contato conosco, dividir estes conhecimentos, pesquisar e descobrir, despertar do sono da indolência que a religião fez a humanidade adormecer. Você tem que despertar, meu irmão, conhecer a verdade para que ela te liberta.
e aprenda a agradecer a Deus por tudo. O nosso contato está aí. Em cada vídeo tem o nosso contato. Entre em contato conosco. Nós queremos conhecer você. Venha, seja um beija-flor do Cristo de Deus. E vamos ajudar a acelerar o tempo da regeneração. Porque o tempo não é chegado, não, meu. O tempo já chegou. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.